Olá, boa noite a todos. Esse é o primeiro webinar da série que vai ser oferecida a partir dessa semana pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de trazer informações e debater temas de interesse na área de economia. A gente vai divulgar sempre os temas com antecedência nas nossas redes sociais. Esse é o primeiro webinar da série que vai ser oferecida a partir dessa semana pela Escola de Economia. Eu sou Priscila Tavares, sou professora da FGV-ESP e hoje eu tenho o prazer de mediar a fala dos meus colegas aqui presentes. Nesse nosso primeiro encontro, a ideia é a gente discutir os impactos das medidas econômicas adotadas no cenário da pandemia pelo novo coronavírus sobre a economia brasileira, tanto do ponto de vista dos trabalhadores e das empresas, como da perspectiva macroeconômica. Vai ser oferecida a partir dessa semana pela Escola de Economia. Eu sou Priscila Tavares, sou professora da FGV-ESP e hoje eu tenho o prazer de mediar a fala dos meus colegas aqui presentes. Nesse nosso primeiro encontro, a ideia é a gente discutir os impactos das medidas econômicas adotadas no cenário da pandemia pelo novo coronavírus na área de economia. Sobre a economia brasileira, tanto do ponto de vista e hoje eu tenho o prazer de mediar a fala dos meus colegas aqui presentes. Então, eu vou apresentar a nossa audiência, os professores que estão conosco essa noite, começando por Rude Rocha, professor da FGV-EASP, especialista em Economia da Saúde. É um prazer, Rude, ter você aqui conosco hoje. Em seguida, professor André Portela, professor da FGV-ESP, coordenador do CEMICRO e diretor do CLIA Brasil, 2 centros de estudos vinculados à escola, pesquisador na área de avaliação de políticas públicas e economia do trabalho. Em seguida, apresento a vocês o professor Marcelo Kifuri, que foi chefe do Departamento de Pesquisa Econômica do Banco Central e superintendente do Departamento de Economia do Citibank Brasil, e hoje é professor da Escola de Economia, especialista em política monetária. E, por último, mas não menos importante, professor Márcio Holland, que foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e hoje é professor da Escola de Economia de São Paulo, coordenador dos cursos Masters da mesma instituição, especialista em política fiscal. As pessoas que nos assistem, eu convido a enviarem suas perguntas pelo chat. Ao final da fala dos especialistas, nós vamos procurar respondê-las. Então, eu queria começar a discussão com a fala do professor Rude Rocha. Rude, a gente sabe que é um consenso entre os infectologistas que o distanciamento social é a medida mais eficaz para a gente conseguir fazer o chamado achatamento da curva de contágio, né? Eu queria que você começasse a discussão comentando a importância dessa medida no nosso contexto e dando para nós alguns números sobre recursos disponíveis no sistema de saúde público e privados no Brasil, do ponto de vista de equipamentos, capital humano e etc. E, dada aí a ventilação no dia de hoje de que haveria uma substituição do nome na pasta de saúde, o que você acha que poderia ocorrer se houvesse uma substituição desse tipo sobre a adesão da população ao isolamento horizontal? Tudo bem, brigadíssimo, Priscila Tavares, Joelson Sampaio, pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, prazer dividir essa mesa virtual com Márcio, André, Marcelo, uma honra. Enfim, acho que super mérito a organização de eventos como esse, em particular porque essa é uma crise de proporções sem precedentes e junto com isso vem uma quantidade de informação também sem precedentes. Então, todo esforço de tentar transformar essa massa de informação em algum conhecimento, eu acho que é super bem-vindo, né? Então,
Acho que a tentativa aqui é um pouco essa, né? Contribuir para o debate e tentar organizar um pouco como é que a gente está, tá? Em termos no meio dessa crise. Bem, o meu papel aqui é discutir um pouco pelo lado da demanda e pela oferta de saúde, mas, sobretudo, dar um panorama geral sobre o setor e qual que é o papel, como que o setor está preparado, está se preparando para lidar com a crise. Tá? Então, pensando de maneira bem geral, tentando organizar o setor, vamos pensar, então, essencialmente em demanda e oferta, sendo que é muito difícil, se não é impossível, prever a demanda. Tá? Então, existem vários modelos epidemiológicos, vários e dificilmente algum deles vai acertar, tá? O que vai acontecer com a demanda. Então, a gente tem que trabalhar com cenários. A gente não sabe qual é a proporção da população que vai ser infectada, a gente não sabe, a partir disso, qual que é o timing dessa infecção, quão concentrada a curva vai estar em um ponto do tempo, e tudo isso coloca uma carga de incerteza. A gente também não sabe como que a população vai se comportar frente à crise, mais uma camada de incerteza. E a gente não sabe até que ponto as políticas vão ser eficazes ou no enfrentamento dessa curva. Tá? Então, são várias camadas de incerteza que interagem e impossibilitam sobremaneira que a gente consiga projetar, sem um intervalo de confiança astronômico, o que vai acontecer. O que a gente sabe é que existem cenários muito sérios e com probabilidade alta de se realizar. Então, com relação a isso que a gente tem que estar preparado. Tá? Então, esse é o lado da demanda. Pelo lado da oferta, a gente tem informação. Aí a gente sabe bastante coisa. Tá? A gente tem, no Brasil, um mapa dos equipamentos, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente tem mapa de recursos humanos. A gente tem mapa de respiradores ao nível do estabelecimento de saúde. Né? E frente aos cenários não pouco prováveis, mas graves, a gente sabe, está muito claro que os recursos são super escassos. Tá? São super escassos, número 1, e número 2, a gente percebe no Brasil, isso enfim, não poderia esperar outra coisa, uma desigualdade muito grande. Então, realmente existem lugares com uma escassez absoluta de equipamentos. Tá? Absoluta de equipamentos, absoluta de recursos humanos. Esses equipamentos, um leito de TU, são equipamentos de altíssima tecnologia e requer pessoal altamente capacitado para lidar com isso. Não é toda a região do país que tem acesso a esse tipo de coisa, muito pelo contrário. Tá? Então, o quadro que a gente tem, pelo lado da demanda, cenários preocupantes, pelo lado da oferta, escassez relativa muito séria, e tudo que a gente precisa agora, respondendo agora mais concretamente a sua pergunta, Priscila, tudo que a gente precisa agora independente de qualquer coisa, ganhar tempo. Tá? A gente precisa ganhar tempo, dificilmente a gente vai conseguir achatar essa curva, mas agora é o momento onde a gente precisa de tempo, número 1, para preparar o sistema, número 2, para preparar as políticas de assistência social, preparar as políticas de crédito, de mercado de trabalho. André, Marcelo, Márcio vão falar mais sobre isso. E para aprender. Tá? Então, cada semana que passa é importante. E aqui não é só aprender o que fazer com a política fiscal, monetária, de crédito, no mercado de trabalho. Protocolos clínicos estão sendo elaborados. Né? Então, não é a vacina que vai surgir na semana que vem, mas é muita informação que está sendo rapidamente transformada em conhecimento e cada semana importa. Se a gente consegue segurar por hora, obviamente, políticas de apoio vão ser super importantes agora. O pessoal vai falar mais sobre isso. Se a gente consegue segurar por mais um par de semanas, 3, 4 semanas, vai ser feio, mas a gente vai chegar cada vez mais preparado. Tá? Então, tempo é extremamente precioso agora. Tá? Eu acho que a gente, enfim, aqui no Brasil,
E aí eu concluo falando um pouco mais sobre a nossa posição frente a essa crise. Acho que aqui no Brasil a gente está em uma posição muito única, e eu acho que o mundo está de olho nisso, porque somos um país, a gente tem o maior sistema público gratuito de saúde do mundo, então a gente tem um modelo tipo Reino Unido, Canadá, Escandinávia, só que é o maior do mundo. Tá? A gente tem, pelo SUS, a gente interna mais de 10 milhões de pessoas por ano. São mais de 10 milhões de internações por ano. Isso dá 2 Dinamarcas. Tá? É 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais, são 2 milhões de nascimentos. Tá? Então, é um sistema muito grande e os mais pobres têm a quem recorrer. Existe o sistema. Em alguns países não existe um sistema. Então, a gente tem o SUS. A gente tem algo que tem sido muito pouco falado, que é uma atenção primária muito forte. Tá? A gente tem o Estratégia de Saúde da Família, a gente tem agentes comunitários de saúde que são fundamentais e tem uma grande cobertura na população agora, tá? Principalmente cidades médias, cidades pequenas. A gente tem capacidade de reagir, a gente tem políticas de transferência de renda, programas e plataformas super capilarizados, alguns dos maiores do mundo. Então, a gente está bem, a gente tem plataformas. Claro, é um país em desenvolvimento, gigante, cheio de problemas, e a gente vai, todos os sistemas vão ser estressados, mas acho que a gente tem sim que olhar para o que a gente tem, não duplicar esforços, né? Fortalecer o que a gente tem e ir nessa direção. Tá? Por final, acho que eu já estourei meu tempo aqui, mas se eu pudesse passar adiante uma pergunta, pegando que a Priscila me passando adiante a missão aqui, o que eu mais tenho pensado agora, e eu acho que não só eu, obviamente, o planeta inteiro tem pensado qual que é a saída. Né? A entrada na crise foi extremamente rápida. A saída não vai ser. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que acumular conhecimento, né? Nesse mar de caos conjuntural. A gente vai ter que colocar ciência nisso, vai ter que ver o que já está sendo feito, o que já está sendo escrito, juntar os dados, refletir, pensar, e de maneira muito estruturada, muito bem informada, começar a lidar com esse mar de informação para tentar encontrar a saída. Tá? Mas daí eu deixo para os meus colegas de mesa, e mais uma vez, obrigado. Os professores vão nesse... Opa! Voltou. Agora sim, né? Obrigada, Rudy, pela sua fala. E realmente a fala dos demais 3 professores vão nessa linha da gente pensar o futuro e pensar nas soluções, né? Eu queria, então, pegar um gancho numa coisa que você falou para perguntar para o professor André Portela, para ele contar um pouco para nós sobre as medidas que estão sendo pensadas aí para proteção de emprego e renda, que é uma coisa muito importante na economia brasileira, dado o grau de informalidade que a gente tem. Né? 2 coisas que a gente tem discutido é o timing de implementação dessas políticas e a capacidade que a gente tem de alcançar a parcela mais vulnerável da população. Então, passo a palavra para o professor André Portela. Obrigado, Priscila, e boa noite a todos vocês, meus colegas de mesa, meus colegas da GV e meus colegas de internet também. Enfim, a oportunidade aqui que a gente tem para trocar ideias, discutir possibilidades e, na medida do possível, ir criando consensos para as escolhas duras que a gente tem para fazer daqui para frente. Né? Então, esses fóruns e demais fóruns como esse são super bem-vindos e importantes. E eu fico aqui feliz poder estar junto com todos vocês nesse esforço de reflexão e ação. Né? De fato, o mais importante agora, como falou o Rudy, precisamos, antes de tudo, salvar vidas, ganhar tempo para preparar o nosso sistema de saúde a absorver aí esse aumento de demanda incrível que vai acontecer agora, ter pessoas preparadas, ter recursos para isso. Né? E, para ganhar tempo, precisamos dessa quarentena. E a consequência disso é que, de fato, as pessoas vão deixar de sair, né? Vão ter, então, menos, e já está acontecendo isso, então as pessoas vão comprar menos, vão sair para
para consumir menos. Por outro lado, devido a isso, as empresas vão ter menos receitas, vão ter mais dificuldades de caixa, vão ter, e já estão tendo, vão ter mais dificuldade de manter sua folha salarial. E então nós estamos falando, de um lado, de dificuldade de manutenção de emprego e queda de renda das pessoas que provém renda diretamente vendendo às pessoas, os conta-próprias, os informais, os ambulantes, os camelôs, etc. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo devido a isso que afetam o dia a dia e a sobrevivência das pessoas. Então, acho que o que nós temos que fazer agora é buscar soluções para mitigar essas consequências enquanto estamos na quarentena, para ganharmos tempos e preparar o sistema de saúde para isso, né? Então, nessa ordem de manutenção de renda, ou pelo menos mitigação de perda de emprego e renda, a gente tem 3 grandes grupos de ações, conjuntos de ações, que os países estão começando a fazer e que estão fazendo, né? E o Brasil, mal ou bem, estamos começando também a fazer isso, né? Um grupo de conjunto de ações é de manter o caixa das empresas, de alguma maneira, líquido para contrapor a perda de receita. Então, são as ações de crédito, de programas de financiamento, os programas do BNDES, os programas do Banco Central, essas coisas que possivelmente o Márcio e o Marcelo vão falar nisso, né? Garantir algum capital de giro imediatamente para as empresas, né? Isso é crucial. Por outro lado, tem a manutenção do emprego dessas pessoas que trabalham nessas empresas, né? E aí estamos falando em capacidade das empresas e arcar com as suas folhas salariais e as pessoas arcarem com poderem manter seus postos de trabalho, né? E, ao mesmo tempo, não irem trabalhar, né, se exporem a ambientes de risco, né, de contaminação, né? E o governo, mal ou bem, agora acabou de lançar algumas medidas nessa direção também, né? E, por fim, tem o que você falou, Priscila, esse conjunto de pessoas, os desempregados, os informais, os conta-próprias, esses grupos de trabalhadores, né, que estão diretamente afetados por essa quarentena e que não têm muito acesso ao nosso estado de bem-estar, de proteção social, né? E o governo acabou de soltar agora umas medidas, o Senado fez, o presidente sancionou. Então, nós já, pelo menos, um pouco tarde, mas estamos começando a despertar por essa necessidade desses conjuntos de ações, né? Empréstimos, capital de giro para as empresas, programa de manutenção do emprego e programas de transferências de renda. A questão é o desenho disso, né? Como está sendo feito, ou como vai chegar a quem precisa, e a escala, né? Se é de um montante e de um tamanho suficiente para isso. Eu acho que nós temos, num certo sentido, mal bem, uma capacidade de ter recursos para isso. Claro que isso vai afetar as contas do Tesouro, vai afetar o endividamento público, mas o endividamento público está aí para essas circunstâncias, para ser usado exatamente para esses momentos. Então, eu acho que a discussão frutífera agora é que montante de recursos devemos alocar, para que programas e quais desenhos de programas devemos ter para garantir que, de fato, isso chegue à população mais necessitada, né? Então, temos que fazer escolhas, temos que ter critérios sociais e éticos para essas escolhas, né? Eu agora estou um pouco mais animado com as últimas decisões do Senado, do Congresso e do governo federal nessas ações. Para não me alongar muito, eu vou voltar a todas essas ações, mas vou falar uma que é para responder
a sua pergunta, né? Como o governo chegar aos informais. Soltou a medida provisória, né, medida emergencial, que tem o Corona Voucher, né, que já está apelidado pelo Corona Voucher, que, pelo menos como está agora, é uma medida que valerá para os próximos 3 meses, quando de fato começar a operacionalizar, um montante, estamos falando em torno de 96 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, 96 bilhões de reais dá para mais de 1 mês, não 2 meses, de todo o rendimento mensal dos informais e dos conta-próprias. Claro que é uma medida para 3 meses. E essa medida tem que chegar a quem precisa. 50% dos conta-próprias informais ganham até R$1.000 por mês. Então, é um montante de recursos não desprezíveis. Então, o recurso já está aí para essa primeira necessidade. Agora, como é que a gente garante que esse recurso vai chegar de fato precisa? Essa é a dificuldade do governo, é a dificuldade da nossa sociedade. Nós temos vários invisíveis e informais. Mas, mal ou bem, nós temos já algum sistema que permite ter um aprendizado grande para desenvolver esse novo sistema de fazer esse dinheiro chegar a esses mais, digamos, invisíveis, né? Temos o próprio cadastro único do Ministério da Cidadania, em que se recebe o Bolsa Família, que já é um bom canal de chegar a pessoas que estão no cadastro. E aqueles que não estão no cadastro, não tem jeito, vamos ter que cadastrá-los de alguma maneira. E cadastrá-los, talvez, na experiência do cadastro único, que é a autodeclaração. Você dá acesso a todas as pessoas que queiram e elas autodeclaram sua renda, seu local, sua necessidade, etc. Essa autodeclaração, para o Bolsa Família, como funciona hoje, não é de todo ruim. Já o erro da autodeclaração não é tão significativo assim quando estamos falando de rendas muito baixas. Então, nós podemos partir da autodeclaração. Ao admitirmos a autodeclaração de renda como um mecanismo de se chegar a essas pessoas, nós certamente garantimos que quem precisa vai ter, se essa pessoa se autodeclarar. Claro que tem o risco de pessoas, digamos assim, não elegíveis, que também se autodeclarem para ser elegível. Mas esse é o custo que nós vamos incorrer agora e que devemos incorrer para chegar às pessoas que de fato precisam. A partir do momento que nós temos essa autodeclaração, aí sim a pessoa está dentro do sistema. E aí, por um processo de monitoramento, nós podemos ir depurando ao longo dos meses quem de fato deve receber e não deve. Mas a minha sugestão agora para o governo é exatamente errar de um lado, colocar para dentro todo mundo, inclusive quem a princípio não deveria. E a partir daí ir fazendo as depurações, caso sejam necessárias. Caso o volume de recursos, mesmo com todos esses erros, não sejam tão grandes assim, vamos em frente e transfere todas essas rendas que essas pessoas necessitam e a mais, se for o caso, se o custo desse erro não for tão alto. Legal. Obrigada, André. Tem várias pessoas participando aqui e concordando aí com você nessas sugestões, falando sobre o aplicativo que o governo lançaria para permitir essa autodeclaração, né, no cadastro único, mas que eu acho que ainda não está pronto, enfim. Eu queria pegar uma informação, um gancho aí na sua fala, para fazer uma pergunta para o professor Márcio Holland. Como o professor André Portela disse, Márcio, a gente precisa aí se endividar para dar conta desse cenário de crise, né? Eu queria te fazer 2 perguntas. Uma é qual é o espaço fiscal que a gente tem para isso, ou qual é o nível de endividamento que a gente vai contratar com a adoção dessas medidas, e como é que você considera o impacto da falta de coesão aí entre o Ministério da Saúde e equipe econômica
o impacto disso sobre a dificuldade de aprovação das PECs e MPs que são necessárias para que essas medidas sejam implementadas. Boa noite, Priscila, boa noite a todos, colegas aqui da FGV e todos que estão nos assistindo. Eu começaria pela discussão do espaço fiscal. A gente tem até ouvido comentários do tipo, tá vendo que tinha muito dinheiro por aí, né? Espaço fiscal é aquele volume de recurso que o governo, o Estado pode, digamos, utilizar sem comprometer, digamos, a solvência fiscal no tempo, né? E, definitivamente, o que temos é um processo em que vai haver aumento de endividamento público, ou seja, o dinheiro não sai de um vazio qualquer, o dinheiro vai sair de emissão de títulos de dívida e, provavelmente, lá na frente, de aumento de carga tributária. Tá? Então, não existe espaço fiscal, existe criação de receita via emissão de dívida ou via aumento de tributos lá na frente. Tá? Esse almoço não sai grátis. Tá? Vale muito bem as preocupações do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto, de não tornar esse ambiente um ambiente, digamos, hostil à questão fiscal do médio e longo prazo, a ponto de ter farras fiscais. Tá? Mas, de qualquer forma, para entender essa discussão do fiscal e como é que está hoje no mundo versus Brasil, preciso primeiro entender o diagnóstico do que a gente tem. Né? E o diagnóstico que a gente tem é aquilo que a gente já ouviu aí, a metáfora de que é como se fosse um meteoro que tivesse caído na Terra e parado a Terra completamente, tá? E como o Rudy e o André colocaram, requerendo aí esse distanciamento social e aí, obviamente, fazendo obstrução de toda uma cadeia produtiva global, né? Um mundo completamente integrado. Né? Certamente que isso provoca um derretimento imediato da produção e os riscos de perda de emprego e de renda. Só tem duas saídas para isso, uma que o Marcelo Kifuri pode elaborar mais, que são as vias pela política monetária e as vias pela política fiscal. Tá? Não tem outro jeito para garantir, por um tempo em que as pessoas ficam em distanciamento social, coercitivo ou não, ou que tem essa interrupção abrupta na cadeia global de produção, não tem outro meio senão um aumento do endividamento público para garantir vidas através de investimento no sistema de saúde, o mais intenso possível, em mais larga escala possível, dado aquilo que o Rudy colocou, que é o movimento do pico, né, que a gente está para assistir no Brasil, está previsto por aí, os investimentos para manter a renda das famílias brasileiras, porque elas estarão digamos, de alguma forma, recomendado a ela não trabalhar, perdendo a sua renda, muito deles, que o André colocou muito bem, informais, distantes do mercado de trabalho formal. A gente está falando de milhares de brasileiros, mais de 50, 60 milhões de brasileiros nessa situação, além do público Bolsa Família, e, obviamente, a manutenção dos negócios. Né? O mínimo porque, se eu entendo, pelo diagnóstico, a gente está falando de um ciclo muito curto, de poucos meses de surto. Nós não podemos transformar um surto de um vírus, algo muito sério para a saúde pública, tá? Num derretimento estrutural da economia. Então, é preciso intervenção tempestiva e imediata em larga escala dos governos. Para você ter uma ideia, o governo do Japão anunciou pacote da ordem de 20% do PIB. A Espanha também. Os Estados Unidos, em termos fiscais, está falando em 9,5% e 10% do PIB. O Brasil não chegou a 2,5% e 3% do PIB ainda de gasto. Tá? Mas, de qualquer forma, já deteriorou a situação fiscal de forma relevante. A gente ia caminhar para um déficit primário de 120, 130 bilhões esse ano, também para um déficit primário de 500, 600 bilhões esse ano. Tá? Não causado pelo aumento de gasto do governo, mas muito mais pela deterioração da economia e daí a arrecadação que vai a reboque. Tá? Agora, de tudo isso, Priscila, do que você falou, tem um ponto muito importante que está incomodando todos nós. Tá? É essa falta de alinhamento entre o Ministério da Saúde e a equipe econômica. Para se ter uma ideia, os impactos econômicos do surto do coronavírus no Brasil já foram sentidos em meados de fevereiro.
E a gente está falando agora, em abril, de implementar medidas para o público vulnerável. Esse voucher que o André falou muito bem aí. Tá? E sendo que a gente já sabe que você tem um cadastro de famílias no Bolsa Família, que você só vira a chave e você já manda esse dinheiro na mesma hora. Você não precisa esperar 15, 16 de abril para fazer isso. Essas pessoas estão precisando de renda, elas não estão com renda. Tá? Ou renda insuficiente. Da perspectiva das políticas para sustentar o emprego e as empresas, vieram tudo muito lentamente e de forma altamente desarticulada. Por que isso? Por uma razão muito simples, porque a equipe econômica não está com a mesma leitura do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde desenhou a curva que o Rudi levantou, mas o Ministério da Economia e todo o aparato da equipe econômica em geral, isso estou me referindo a colegas que estão no governo e que têm declarado isso em mídia. Como eles são favoráveis ao isolamento vertical, eles estão esperando para ter esse isolamento vertical e não gastar muito. Só que ele não está vindo, porque os especialistas pedem o isolamento horizontal coercitivo. Tá? Essa falta de coordenação, essa falta de ritmia entre os dois grupos no governo está comprometendo a economia, está aumentando ainda mais as incertezas e imprevisibilidades do negócio no Brasil, está aumentando ainda mais o quadro recessivo brasileiro. As medidas estão vindo muito lentamente, de forma extremamente desarticuladas. Essa é uma primeira ideia do que eu teria para te falar, e daí, quando aparecem esses eventos do tipo, se o ministro da Saúde sai ou não sai, e ele dizendo agora há pouco que estava até limpando a gaveta dele estava limpa, tá? Fica essa incerteza se vai ter o isolamento social ou não, se a gente vai achatar a curva de contágio e daí aguentar passar o surto do coronavírus na estrutura de saúde no Brasil, e daí a necessidade de políticas fiscais mais robustas logo, tá? Ou se a gente vai fazer vertical e daí não precisa de tanto, porque as pessoas já vão se contaminar, vão para a rua, vão morrer e é outro cenário. Tá? E não precisaria tanto, entre aspas, do sistema de saúde, porque estão fadadas à letalidade. Tá? Então, essa confusão que está sendo colocada, isso é muito sério, isso está passando dos limites. Obrigada, Márcio. Eu quero, bom, a gente tem aqui um número grande de perguntas que eu quero fazer a vocês, mas eu quero encerrar a discussão, essa primeira rodada, pedindo para o professor Marcelo Kifuri comentar um pouco sobre a atuação do Banco Central e do sistema bancário nesse cenário de pandemia. Quer dizer, a gente tem o anúncio de uma injeção de liquidez na economia, mas a gente sabe que o recurso está represado e as pessoas querem saber o que é preciso fazer para que esse dinheiro chegue às mãos das empresas e dos trabalhadores. Professor Marcelo Kifuri, por favor. Muito obrigado, Priscila, pela pergunta. E o Joelso, que ajudou na organização desse evento, é muito legal. E vamos lá. A atuação do Banco Central está até mais agressiva do que a do Ministério da Fazenda, mas o Banco Central não aumenta o gasto, ele libera a liquidez. Então, o montante de liquidez que foi liberado pelo Banco Central é 1,2 tri de reais. Isso aí dá mais ou menos uns 15% do PIB. Tá? Então, o diagnóstico foi que não precisava fazer um corte agressivo de juros, mas sim disponibilizar recursos para o sistema bancário, meio que rolar a dívida dos devedores. Porque quando você tem uma situação de insegurança, os bancos, pelos seus modelos de risco, eles vão ser mais conservadores em dar o crédito. Por quê? O banco vai lá, põe no modelo dele de crédito. Se a firma já está delinquente em termos de água, impostos e tal, isso vai entrar no modelo, ou o banco não vai querer emprestar, ou vai emprestar com os juros mais altos. Então, o que tem que acontecer? O governo ou o Banco Central tem que entrar para dar um pouco de liquidez para
o sistema, para os bancos se sentirem um pouco mais confortáveis de emprestar. Então, começou agora um sistema de troca de títulos privados com o Banco Central, em que o Banco Central vai aceitar debêntures de empresas e outra coisa chamada letra financeira, que é um consolidado de crédito privado dos bancos, e vai trocar com o Banco Central, e aí vai dar liquidez para os bancos para ver se o banco passa para as pessoas, entendeu? E para as empresas. Outro programa que também é importante é de garantir empréstimo para as empresas que não estão tendo faturamento nesse período, para essas empresas conseguirem pagar a folha de pagamento delas para pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Então, vai ser liberado, o Banco Central está arrumando um sistema para fazer com que 85% desses recursos sejam do Tesouro, via BNDES, e 15% dos bancos privados. Então, é outra forma de irrigar o crédito na economia. Então, mais importante do que baixar agressivamente a taxa de juros é você fazer com que haja as pessoas cheguem lá, o dinheiro chegue nas pessoas e o banco não imposse liquidez. Legal. Obrigada, Marcelo. Eu vou passar, então, para as perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Tem um pedido aqui de socializar esse conteúdo com um público mais abrangente. A gente vai procurar fazer isso nas nossas redes sociais, divulgar para um público mais abrangente. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que o Rudy pode ajudar a responder, que tem a ver com a capacidade do Brasil de produzir EPIs, equipamentos hospitalares, sem precisar de importação, e se há um recrutamento organizado dos parques industriais nacionais. Rudy, não sei se você tem esses números. Número seguramente não. A gente tem capacidade de produzir alguma coisa e tem alguma coordenação sobre isso. Agora, precisamente, de fato, dada o tamanho da onda, a escassez vai ser muito grande, não tem dúvida nenhuma. Acho que o mais importante descartar agora, independente de qualquer coisa, é a necessidade de coordenação de todas as ações, inclusive de contratação, distribuição, e etc. Então, a gente não pode ter mais de 5.500 subsistemas de saúde a nível municipal, 20 e tantos estaduais, mas a União, fora o segmento privado, que parte dele é contratado pelo público, regiões de saúde e por aí vai, né? Então, a gente precisa ter, nunca antes, na verdade, foi importante ter uma coordenação muito, muito, muito sólida do sistema como um todo, para que, de fato, funcione como um sistema único, né? Então, isso é super importante, independente de qualquer coisa. Legal. Eu acho que o professor Márcio Holland poderia ajudar a complementar essa resposta. Márcio, o que você acha que a nossa dependência da China pode afetar essa nossa demanda, né, por esse tipo de equipamentos e produtos? Priscila, o que apareceu agora recentemente, quando todos estamos atrás aí de os chamados ventiladores pulmonares, né, e de máscaras e de produtos farmacêuticos diversos, além de outros produtos, né, que o Brasil precisa produzir, que depende de insumos, é a nossa grande dependência, não só nossa, tá, mas de países europeus, norte-americanos, né, a grande dependência da China, né? A China se tornou a grande fábrica do mundo, tá? E só para ter uma ideia, a América Latina importa 25 bilhões de dólares de produtos farmacêuticos. Só o Brasil em torno de 8 bilhões. Né? O México está em seguida, e aí vai. São países que são muito importadores desses produtos. Por quê? Nós entregamos para a China essa produção toda. E na hora que a gente precisa, vocês veem aquele caso do avião que para em Miami, não chega até o Brasil, não chega até, eu acho que foi a Bahia, não é, André?
com 600 ventiladores pulmonares, acho que é isso, e a gente fica à mercê disso, né, porque a gente não tem essa capacidade produtiva. Tem uma discussão muito séria que está aparecendo, o primeiro-ministro de Portugal já manifestou sobre isso, que é repensar essa dependência, né, ainda mais de produtos muito estratégicos, né, de entregar tanto produção global, toda essa cadeia produtiva global, e entregar para um país e ficarmos todos à mercê disso. Hoje eu ouvi numa vídeo de um vice-governador que ele me narrou um negócio muito interessante, né? Ele disse o seguinte, que estão cobrando dele R$350 mil por ventilador pulmonar. É impossível um estado pagar isso, ele precisa de 1.000 leitos no estado dele, hoje de UTI, tá? E é impossível, o estado não tem recurso para isso, o estado não gera receita suficiente para sair correndo atrás e comprando isso. Essa crise pegou, aliás, é um assunto que depois eu posso voltar a falar, pegou todos os estados em situação crítica, né? Além de pegar a economia brasileira na fase de recuperação, a economia europeia frágil, tá? Mas os estados já ainda muito fragilizados em termos fiscais, né? Legal, eu queria passar para uma pergunta agora, acho que os professores de macro, né, professor Marcelo e Márcio Holland podem responder. Quais os efeitos de curto e longo prazo em juros e inflação? E uma outra pergunta é, passada a crise, será necessário um enxugamento de liquidez no Brasil? E se sim, como? Deixa eu começar, então. Essa crise vai ser altamente desinflacionária. Tá? Então, você vai ter queda de inflação por vários motivos. O preço de commodities está despencando, gasolina caiu, o barril do petróleo está nos menores níveis há não sei quantos anos, vai ter queda da gasolina e do diesel nos postos, vai ter uma desaceleração forte que vai puxar a inflação para baixo, e o único fator que é um pouco inflacionário, mas ultimamente não está tão relevante, é o câmbio, que desvalorizou 24% desde o princípio do ano. Mas não há dúvida que você vai ter essa queda na inflação, que abre um pouco de espaço para o Banco Central cortar um pouco mais os juros. Tá? A questão aí que eles alegaram nos últimos documentos oficiais, eles estão preocupados porque o risco Brasil deu uma subida. E o que aconteceu? Então, você tem os juros curtos a 3,5% e os juros longos, assim, de 5 anos, está em 7%. Então, essa diferença é dada pelo risco Brasil. E há uma nova consideração que tem muito tempo que não aparecia nos documentos do Banco Central, é que se você cortar mais os juros, pode apertar as condições financeiras via risco. Por exemplo, aí o câmbio deprecia mais, o risco aumenta, e aí a curva fica ainda mais empinada na parte longa, dando um efeito contrário ao inicial de melhorar as condições financeiras. Então, o Banco Central está mais cauteloso em cortar os juros, porque está preocupado com esse fator aí de fazer com que a curva longa, de juros longa, aumente e diminua a liquidez da economia. Sobre a questão de como vai ser o dia depois, como vai enxugar essa liquidez, uma maneira boa, talvez, de enxugar essa liquidez é vendendo as reservas cambiais. Então, você está numa hora que você comprou 350 bi de seguros e está em um dos maiores choques que a gente podia ter enfrentado, então talvez esteja na hora de usar um pouco desse seguro, porque o sinistro ocorreu. Então, vamos pegar essa apólice e descontar essa apólice. E qual é a vantagem de fazer isso? Duas vantagens. A primeira, você vai diminuir a dívida pública. Por quê? Porque quase toda essa reserva, quando ela entra, ela é lastreada em dívida pública. Então, você pode tirar um pouco da dívida pública que estava esterilizando essas reservas. Além disso, você também vai cair mais o câmbio e o risco Brasil, e fazendo com que a parte longa da curva talvez caia um pouco. Então, o fator o dia depois para tirar a liquidez é parecido com o que o Fed vinha fazendo quando ele resolveu fazer o QE. Você tem uma série de jeitos para fazer isso. Você pode também fazer um encontro de contas no Banco Central, diminuindo os títulos públicos e instaurando o que a gente chama de reservas voluntárias, depósitos voluntários dos bancos, fazendo política monetária via depósitos voluntários. Tá? Legal, obrigada, Marcelo.
Eu tenho mais uma pergunta aqui, que talvez o Rudy possa ajudar. A pergunta tem a ver com o que você acha sobre as medidas que foram tomadas, se elas são coerentes, isolamento, auxílio emergencial, hospitais de campanha, etc., e se tem alguma coisa na literatura ou em outros países, alguma outra medida que poderia ter sido adotada nos sistemas de saúde e ainda não foram adotadas no Brasil. Eu acho que estão perfeitamente coerentes, quer dizer, a onda está vindo, você está se preparando para ela com todas as suas armas, né? Então, é isolamento, é preparação do sistema, é criação de leito, hospital de campanha, isso está sendo feito em todos os países do mundo que podem fazer isso, né? Então, e a gente não pode abrir mão dessa preparação nesse momento emergencial. Mas de algumas experiências já estão surgindo, e aí a informação chega, por exemplo, de Itália, de Espanha, o que se destaca é a importância da atenção primária e da capilaridade de serviços de prevenção e de vigilância no território. Então, parte dessa demanda a gente tem que, usando o jargão do Marcelo, esterilizar de outras formas, porque a gente tem que usar todas as armas, né? Então, tendo a ação dos agentes comunitários de saúde, dos assistentes sociais, das equipes de saúde da família na ponta, isso pode ser super importante. E, em cima disso, mudança de comportamento importa, o uso de máscaras pessoais importa, e vocês vão ver que cada vez mais isso vai ser demandado. Então, é um conjunto de ações que, junto com uma preparação que a gente está mais acostumado, que é de hospitalar, né, são super importantes. Então, a gente está acostumado a ouvir no noticiário coisas sobre quantidade de UTI, de respirador, etc. Isso tem que ser feito, não tem jeito, porque uma parte da demanda vai exigir alta complexidade, mas, em paralelo, a gente tem que ir de maneira coordenada, a gente tem que avançar também e fortalecer a ponta, né, com a atenção primária, sem dúvida. Legal. Obrigada, Rudy. Eu tenho uma pergunta aqui para o professor André Portela. O que você acha da proposta de redução da jornada e garantia de pagamento de parte dos salários pelo Estado? Se essa é uma política que tem efetividade. Eu acho que é uma política que, junto com as outras, ela compõe, é importante, ela compõe o conjunto de ações e instrumentos para mitigar esses efeitos negativos no mercado de trabalho. Essas empresas, as empresas em geral, estão tendo dificuldade em manter sua folha salarial. Isso porque seus consumidores, né, as receitas estão caindo muito, e como faz para manter esses trabalhadores. Então, não tem muito segredo, é redução de custos e tem que ser então, uma redução de custos de que afete o menos possível a possibilidade do trabalhador perder seu posto de trabalho. Então, é uma combinação de redução de renda e de redução de jornada. O detalhe disso que está aí os demônios, né? Mas como foi feito, é uma redução proporcional de jornada, 25%, 50%, 75%, e redução proporcional do salário, onde o governo adiciona ao trabalhador uma parcela dessa redução. Então, há uma pequena redução do rendimento final que vai para o bolso do trabalhador, mas é uma redução muito maior no custo da empresa ao pagar esse trabalhador. Então, eu acho que essa é um dos instrumentos válidos, adequados para esse momento. Além disso, os bancos de horas, que já existia na CLT e pode ser mais bem aproveitado também, porque, lembre, a gente precisa dos trabalhadores estarem em casa também, né? Então, na medida em que puder fazer o teletrabalho, o trabalho remoto, e isso já é uma garantia de manter o seu posto de trabalho, isso é importante. Mas mesmo aquelas situações em que preciso ir ao local de trabalho, por ser um setor essencial, ou alguma coisa desse tipo, então era bom não expor demais esse trabalhador a isso. Então, algumas medidas de jornada parcial se torna adequada. Então, eu vejo com bons olhos essa medida como medida mitigadora. Claro que a gente não gostaria de estar
numa situação como essa, mas eu acho que é um dos programas importantes para ter agora. Legal. A gente tem uma pergunta aqui, eu vou deixar aberto para quem se sentir à vontade para responder, sobre a existência de algum mecanismo legal para fazer uso do dinheiro do fundão eleitoral. Olha, Priscila, nós estamos numa situação de guerra, né? É preciso entender isso. Da perspectiva da saúde pública, é uma guerra que tem uma curva aguda, exponencial, e que a gente torce para dissipar ao longo de alguns meses em seguida. Todo recurso é bem-vindo, tá? De toda a ordem. Afinal, se já tem esse recurso destinado e está parado o recurso, e a gente pode até ter a necessidade de alterar o calendário eleitoral, eu não vejo por que não usar esse recurso. É melhor salvar vidas do que salvar políticos neste momento, né? E nós estamos precisando de recursos para a saúde. Como eu disse, os recursos não são almoço grátis, né? Vão aumentar o endividamento público. Nós estamos vivendo um momento, e o André listou aí algumas medidas, que inexoravelmente vamos ter aumento de desemprego, mesmo com as medidas anunciadas. Não tem como não haver. Só para ter uma ideia, nos Estados Unidos, eu já citei, a taxa de desemprego pode ultrapassar 20%, 25% em 2, 3 meses, tá? E na Grande Depressão de 29 demorou 3, 4 anos para acontecer isso. Isso não aconteceu nem na recessão de 2007, na crise financeira de 2007, que a taxa de desemprego em 6, 8 meses subiu, mas nunca chegou a sequer 15% nos Estados Unidos. No Brasil, provavelmente estamos contratando desemprego em massa. Por isso que o Marcelo Kfouri lembrou muito bem, esse choque é altamente deflacionista. Altamente deflacionista, desemprego em massa, massa real de salário caindo no tempo, é hora de usar o máximo possível os recursos que a gente tem. Portanto, eu sou extremamente favorável a pegar os recursos aí do fundo eleitoral e comprar mais equipamentos hospitalares, máscaras, fazer hospitais de campanha. É clima de guerra, né? Vamos salvar vidas em vez de salvar políticos. Priscila, eu só fico um pouco preocupado que esse discurso me cheira um pouco antidemocrático, mas porque agora a gente está vendo um bando de gente querendo pegar um pouco da sardinha para a sua lata aí, né? Então começa, não, agora eu também não vou pagar aluguel, agora eu também não vou pagar isso, não vou pagar aquilo, e então começa a ter um clima generalizado de quebra de contratos que pode fazer com que haja uma desorganização muito pior da economia, que vai fazer com que muito mais firmas quebrem e que a recuperação seja muito mais lenta, tá? Então, eu só acho de onde vem essa demanda, geralmente são de pessoas antidemocráticas. Não estou julgando o mérito, não acho que seja tão justo assim ter esse fundo partidário nem nada, mas tudo bem. Marcelo, queria aproveitar, então, que você está aí com a mão na massa para te fazer uma pergunta que vem também dos participantes. A pergunta é se o Banco Central deveria ser mais atuante na compra de títulos privados, visto aí o represamento de crédito que os bancos privados têm feito. Não, o Banco Central não começou a comprar crédito porque, se não me engano, ele tem que aprovar uma PEC, tá? Então, a PEC foi aprovada na semana passada no Senado e tem que sair essa semana aí, na Câmara. Então, vai ter que comprar crédito, vai ter que fazer alguma coisa parecida que foi o QE lá dos Estados Unidos para irrigar o sistema e não deixar nenhum banco quebrar e evitar quebradeira de empresas também, porque, como eu disse, nessas situações, pior do que você ter aumento de spread, você começa a ter racionamento de crédito, porque o banco fica com medo de emprestar para uma firma que ele acha que tem condições de estar quebrada de 3 a 6 meses. Então, ele vai ficar assustado. Se o Banco Central dá mais liquidez para o sistema, isso aí vai diminuir um pouco esse medo e talvez o dinheiro circule mais
pela economia, e você facilita também a troca de dívida mais cara por dívida mais barata para as empresas. Então, você faz com que essa compra de títulos públicos também faz com que a parte longa da curva caia e fique mais barato para as firmas renegociarem as suas dívidas, aumentando a chance delas de sobreviver. Então, eu acho que você tem uma sequência aqui. Primeiro, você tem que resolver a questão da pandemia, evitar que as pessoas morram. Segundo, você tem que chegar dinheiro na mão das pessoas que estão impedidas de ir trabalhar pelo governo. O governo está obrigando as pessoas a não irem trabalhar. E terceiro, você tem que salvar as empresas para as pessoas que sobreviveram poderem voltar a trabalhar no pós-crise, tá certo? E outro ponto muito rápido, você acabar com o isolamento horizontal e fazer isolamento vertical agora é uma balela, porque quem que vai, numa situação dessa, querer ir ao cinema, ir ao restaurante com medo de ser contaminado? Enquanto não voltar a confiança nas pessoas, que é saudável sair, que não tem mais risco de contaminação, a economia vai ficar muito reprimida. Então, é melhor a gente enfrentar de uma vez esse vírus do que ficar com essa situação de baixa confiança por um longo período, né? Legal. Obrigada, Marcelo. Eu tenho uma pergunta para o Rudi. Se existe alguma informação sobre a disponibilidade efetivas no Brasil de kits de teste para Covid atualmente. Sem esses testes é difícil informar quais são os rumos das ações, enfim, extensão da quarentena. Se você tem informação sobre isso, Rudi. Os testes é super polêmico, né? Porque a gente tem testes com maior confiabilidade e menor, né? Que os testes rápidos, em geral, eles geram muito falso negativo. E mesmo assim, a escassez é muito grande. Obviamente, a gente precisaria ter um bom tracking da população, isso é o ideal, para ter alguma noção de quem está também no denominador, né? E no numerador, onde estão essas pessoas de fato, ou para onde está se movendo a epidemia dentro do país. Isso dito, enfim, a gente tem uma escassez enorme, vai ser muito difícil, não só no Brasil, mas como em vários outros países do mundo, estão passando por essa escassez, mas eu acho que a Coreia do Sul dá um ótimo exemplo disso, porque se diz que eles estão testando todo mundo, mas quando na verdade eles estão testando de uma maneira muito cirúrgica, né? muito eficiente. Então eles estão misturando teste com alta tecnologia de tracking de pessoas, etc. Então existem formas, eventualmente, de avançar e gerar mais conhecimento sobre isso. Tem algumas iniciativas vindo do Rio Grande do Sul, por exemplo, de um grupo de pesquisadores. Existem outras alternativas que podem vir via tecnologia, via Big Data, mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que, por mais que a gente esteja muito defasado nesse front, acho que é importante ter ter maneiras de gerar mais informações sobre isso. Se tudo que a gente tiver forem os testes rápidos, que seja assim, então, mas, enfim, com base científica por trás, para a gente não estar errando muito, né? E poder mapear bem o tamanho dessa onda. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui sobre os impactos no mercado de trabalho. A pergunta tem a ver com, aí eu acho que o André pode responder, né? Com a perspectiva pós-crise, se a tendência de aumento da informalidade não é dada, né? Quer dizer, se depois que tudo isso passar, a gente vai ter aí uma massa de trabalhadores informais ainda maior, e quais seriam os impactos e os desdobramentos para a Previdência? Tudo isso vai depender de como nós atravessarmos esse momento agora e como será a retomada daqui para frente. Se a gente conseguir mitigar esses efeitos deletérios no mercado de trabalho, o máximo que puder, em que as pessoas mantenham seus postos de trabalho, o máximo que puder, as empresas, mal ou bem, continuem mantendo o seu conhecimento de tecnologia e de produção de bens e serviços, em algum momento a retomada vem e voltamos à situação que estávamos antes do coronavírus, que já não era das mais maravilhosas, mas não necessariamente podemos ter um impacto permanente sobre a informalidade. Eu acho que tudo dependerá
de como sairemos, né, do que fizermos agora e de como sairemos dessa crise. Muito provavelmente, empresas podem, se essas medidas de crédito, né, não forem numa escala suficiente, podem quebrar, mas a depender de como façamos essas políticas de crédito e tenhamos um capital de giro suficiente para essas empresas atravessarem esse período, se tivermos um colchão aí de proteção social capaz de as pessoas sobreviverem e mantiverem seus postos de trabalho na medida do possível, esse impacto negativo pode ser rapidamente recuperado, né? Mas agora, claro, vai depender dessa retomada de crescimento. Além disso, acho que tem um processo de aprendizado agora que pode ser muito positivo. A gente descobriu, né, ou na verdade já se sabia, mas agora estamos sentindo de fato que a nossa regulamentação trabalhista, a nossa rede de proteção social, né, nosso sistema tributário, tudo isso está no limite, tem vários problemas, né, e que agora saltaram aos olhos. Então, passando esse período, digamos assim, emergencial e mais agudo, a gente tem agora uma lição muito grande a ser tomada para exatamente ajustar todo esse nosso arcabouço institucional para isso. Então, em relação ao caso da Previdência, estou falando exatamente em relação a isso, ao caso da Previdência, né? Nós podemos, a partir daí, fazer algumas outras reformas adicionais que incorporem essa massa de informais, essa massa de pessoas que não contribuem à Previdência e que agora entra no sistema, de alguma maneira, e entra no Sem Proteção Social, que pode passar também a não só receber benefício, como também a contribuir. Então, eu acho que tem muita certeza pela frente, e essa retomada que vier lá na frente, a maneira como ela se dará, dependerá muito das escolhas que estamos fazendo e que faremos nas próximas semanas. Legal, bacana. Tem uma pergunta aqui, como vocês acreditam que será visto o papel do Estado depois dessa crise? Bom, eu acho que é uma discussão um tanto quanto complexa, né, para um debate deste. Não é questão do Estado ser maior ou menor, né? O Estado tem sempre que buscar ser eficiente, tá? Mas usar o melhor possível os seus recursos que são de contribuintes, né? São recursos de arrecadação de impostos, são emissão de dívida, que comprometem as gerações seguintes. Então, mas de qualquer forma, pelo menos duas questões vão se colocar para frente, tá? E isso vai ser desafiador. A primeira delas eu acho que aí o André, o Rudy pode ajudar um pouco. Eu acredito muito que a gente vai sair desse surto do coronavírus com um aumento de empobrecimento, tá? A gente já não estava bem na curva, pelo menos no Brasil, na curva de desigualdade social. Ela estava rateando um tanto, e a gente estava se distanciando nas metas de reduzir a população em pobreza extrema, pobreza, miséria, né? E o surto do coronavírus reacendeu este problema, tá? E particularmente eu acho que vai ter que ter mais Estado fazendo mais política social, gastando mais em política social a partir daí. Esses empregos perdidos, em geral, eles não vão voltar tão fácil, né? Eu trabalho com um cenário de quebra de empresas, de perda de postos de trabalho, de aumento de desemprego. Assim está acontecendo no mundo e deve acontecer no Brasil. A partir de um ciclo agora de layoff, férias coletivas, as empresas vão começar a demitir. As medidas econômicas anunciadas até agora não são suficientes para segurar o nível de emprego atual. Elas são suficientes para mitigar um tanto a situação, tá? E eu poderia até elaborar uma ou outra a mais para ver o quanto elas são limitadas, tá? Mas, de qualquer forma, o Estado... De qualquer forma, o Estado vai ter que
voltar com mais força em medidas sociais voltadas para os trabalhadores informais e voltadas para a população mais carente. Então, esse Estado tem que estar presente. Tá? O segundo tipo de Estado presente, e isso é uma discussão muito complexa, porque nós, economistas, sempre acreditamos na ideia da alocação eficiente dos fatores, tá? Deixar os fatores se distribuir de forma eficiente pelo mundo. E eles foram de forma eficiente para a China. Tá? E agora está tendo uma discussão novamente se é o caso de repatriar muito dos capitais. Isso já começou no Donald Trump, com medidas mais nacionalistas. Isso parece que começa a acender as chamas de países europeus e provavelmente o Brasil vai repensar isso. Então, talvez vai ter que ter aí mais coordenação do Estado em saber o que ele deixa, tá? O que ele deixa para outros produzirem, se é livre mercado mesmo, ou se a gente vai ter que atuar para evitar essa voluntariedade, o que a gente chamaria de essa vulnerabilidade das economias nacionais a uma única grande fabricante global. Tá? Então, talvez esses dois pontos eles venham a aparecer, tá, após o surto do coronavírus. Se é mais Estado ou menos, que ele seja mais eficiente e que ele foque em mais pobres e repense essa estrutura de cadeia de valores. Só queria falar uma frase bem curta, porque é irônico. Você teve um ministro que entrou para querer diminuir o Estado, acabar com o Estado, e vai ser o ministro que vai ter o maior aumento fiscal de gasto público e vai entregar o maior déficit dos últimos anos. Eu acho irônico até. É irônico, né? Marcelo, eu tenho uma pergunta para você. Quais setores você acredita que devem responder primeiro à retomada? E se você acredita em uma retomada em V para a economia em 2021? Olha, vou começar com a segunda parte. Eu acho que depende muito do estrago que você vai fazer nas empresas, né? Se poucas empresas quebrarem, vai ser uma questão das pessoas voltarem a trabalhar, então você vai ter mais condições aí de ter uma recuperação em V. Se você olhar os dados que a gente tem da China, por mais questionados que sejam, a gente critica as estatísticas deles ou desconfia das estatísticas deles, a volta foi muito rápida. Os PMIs, que são os índices dos gerentes de vendas, ele já recuperou o nível que estava anteriormente. Hoje também saiu uma notícia que em 2 semanas eles vão ter a capacidade produtiva em 100%. Então, aparentemente, eles vão ter uma recuperação em V. O primeiro trimestre vai ser horroroso, a produção industrial a gente já sabe que caiu 20% em janeiro e fevereiro, e a partir do segundo trimestre deve recuperar. No Brasil, a gente está esperando um buraco enorme no segundo trimestre. Em março já tem uma amostra grátis disso, mas em abril que a gente vai sentir os números mais fortes. Então, a gente vai ver aí que a recuperação, se já tiver um PIB positivo no terceiro trimestre, a gente pode pensar em 2010 uma recuperação, 2021, uma recuperação mais razoável, né? Eu acho que não vai ser uma recuperação tão rápida quanto foi aí de 2009, depois da crise de 2008, mas também talvez não seja tão lenta quanto foi a de 15, 16 para 17 e 18. Em termos de setores, a gente viu um setor que estava vindo bem, que estava empregando, voltando a empregar, que parecia que ia dar um gás razoável, era o setor imobiliário. A construção civil estava melhorando bastante aí com o juro mais baixo. Um setor que talvez volte a ter problema é o setor de óleo e gás, se continuar voltar a ter esses preços tão baixos, né, de petróleo, se isso prolongar por bastante tempo. Eu acho que varejo deve recuperar rápido e indústria, vamos ver aí se a gente vai ter alguma mudança aí. Eu sou muito cético com essas questões de política industrial. É uma sementinha aí que o Márcio quis colocar na nossa cabeça, que é hora de mudar, a reverter o nosso processo de
desindustrialização, né? Então, o que a gente tem visto é que nos últimos anos a indústria tem performado muito pior que o restante da economia. Eu não vejo aí no ano que vem a expectativa de que isso recupere, que a indústria recupere mais rapidamente que o resto da economia. Legal, bacana. Posso tentar só complementar uma coisa do Marcelo? Rapidamente já começa a sair algumas pesquisas em economia tentando prever o que vai acontecer, não no curto prazo, se é V, W, ondulado, seja o que for, mas longuíssimo prazo, né? Longo prazo. O que está acontecendo com o equilíbrio dessa economia e para onde que vai? E uma pesquisa saiu hoje para os Estados Unidos tentando prever realmente longo prazo, o que aconteceu com a economia depois da influenza de 1918. Na verdade, a previsão foi, assim, a economia só voltou ao normal 40 anos depois. Então, muito provavelmente haverá consequências de longuíssimo prazo. Então, só para dar outro exemplo, isso vem de pesquisa também, o pessoal que está se formando agora, está saindo da universidade, de colégio, procurando mercado de trabalho, as consequências deles estarem se formando num momento de crise tão profunda são consequências, em média, para o resto da vida. O perfil de salário deles, em média, vai ser baixo para o resto da vida. Então, eu espero que a conjuntura seja em V, aqui para o caso brasileiro, acho que o Marcelo pode falar mais sobre isso. De repente é um pouco mais complicado, porque a gente já parte de uma situação muito mais fragilizada, tanto da questão fiscal e institucional. Mas agora as consequências vão ser grandes, e só para fechar, comentar um pouco sobre o Estado, eu vejo sim algumas pessoas... assim, enfim, o vírus não, ele é invisível, né? Ele afeta todo mundo. Claro que vai afetar os mais pobres muito mais, mas acho que as pessoas estão vendo como que é importante ter um sistema de saúde, como que é importante ter rede de solidariedade, né, via assistência social, via formas de seguro para empresas, para pessoas, seja o que for. Eu acho que a percepção de que a gente precisa fortalecer políticas de seguro, acho que é uma percepção que vai ser fortalecida da crise, sim. Legal, acho que essa é uma questão tão importante, tão abrangente. Eu vou passar a palavra para o professor André Portela complementar essa discussão. Não, nesse ponto também do RUD, né, de efeitos de longo prazo, note que, de fato, ninguém vai passar incólume com isso, né? As pessoas, o mundo, e porque é uma crise que afeta o principal, digamos assim, recurso econômico existente, as pessoas, né? De fato, uma retomada vai depender muito da capacidade das pessoas, da qualidade dessas pessoas e da qualidade como as pessoas interagem, né? Então, que instituições emergerão dessa crise e que pessoas com essas instituições vão interagir para fazer essa nova trajetória do mundo que virá. Então, de fato, é um choque negativo brutal e que a capacidade de resiliência das pessoas vai ditar essa trajetória seguinte. E as escolhas que nós faremos daqui para frente. Vamos estar com um estoque de dívida pública muito grande, vamos ter que, lá na frente, pagar essa conta, vamos ter que distribuir essa conta a ser paga entre as pessoas e entre gerações seguidas, e são escolhas importantes que afetarão a trajetória do crescimento econômico. Então, eu acho que tem um aprendizado grande para ser feito nisso, que pode nos guiar, né, com prudência, com serenidade, com discussão séria, com uso de conhecimento, né, informado com evidências, com debates claros sobre escolhas, né, sobre prós e contras de determinadas escolhas, e fazer as escolhas que nós julgarmos as mais apropriadas, né? Como vamos pagar essa conta para sair daqui para frente num sistema mais resiliente e que minimize os custos pagos entre as pessoas, né? Legal. Professor Márcio Holland, gostaria de complementar?
Então, dentro dessa linha do Rudy e o André, só para lembrar que o mundo não estava tão bem assim, tá? Em 2019 para 2020. No final do ano passado havia até projeção de recessão moderada nos Estados Unidos, a China estava vindo numa toada de desaquecimento, então não foi necessariamente o surto do coronavírus, foi um gatilho, né? Só para ter uma ideia, em fevereiro deste ano, a taxa de desemprego na Espanha estava em 16,3%, tá? E entre jovens, 33%. Tá? Na Itália estava 9,7% e entre jovens 30%. Ou seja, isso não é nada normal, não é, André? São taxas de desemprego muito elevadas, tá? Muito elevadas. Na economia americana, o processo de normalização da política monetária ainda estava se debatendo, né? Os Estados Unidos não tinha voltado ainda, aquilo que o Rudy falou, do estudo que ele compartilhou conosco hoje, que a retomada da taxa natural de juros no longo prazo, demorando 3, 4 décadas, né? Desde a crise de 2008, a taxa de juros americana não tinha retornado ao seu nível de normalidade. Esse processo de normalização da política monetária americana, né? Então ainda não tinha, tá? O mundo ainda estava debatendo sobre hipóteses que o Larry Summers colocava de estagnação secular, ou o Brasil podia estar vivendo a magia da liquidez. Tá? Então são temas que o coronavírus pega o mundo nessa situação. O nível de endividamento, isso que o André colocou, deixa eu reforçar, da perspectiva de longo prazo, de todas as economias do mundo e do Brasil, será muito maior. Para você ter uma ideia, hoje a dívida bruta brasileira está em torno de 75% do PIB. Mal ou bem, digamos que até num bom cenário, a gente vai sair aí dessa situação com nível de dívida beirando a 90% do PIB. Isso para o Brasil é extremamente arriscado. Provavelmente esse nível de endividamento vai constranger ainda mais o crescimento de longo prazo. Então, é uma situação que vai vir uma segunda, uma terceira onda, e é isso que o Rudy colocou, podemos nos prolongar muito tempo, tá? Porque o mundo já não estava bom, vem um gatilho como este, que é um meteoro que cai sobre as nossas cabeças, derrete ainda mais o mundo, tá? Mexe com a estrutura até de valores em geral, e a estrutura de renda, distribuição de renda e de produção global, e aí o que a gente vai ter, provavelmente, até podemos ter um V, né, Marcelo? Mas aquele V com aquela perninha de virada muito gradual, um V meio U, meio W, traduzindo, não se espera um dinamismo econômico no dia seguinte, né? O the day after não é ensolarado, tá? Infelizmente não é ensolarado, para famílias, para governo, para estados, tá? Para vários CNPJs, para vários negócios, não vai ser tarefa fácil. Isso que o André colocou é muito importante. A gente vai ter que fazer muitas escolhas para reequilibrar a economia, no the day after. Legal. Rudy, no começo você falou sobre a importância do SUS, o tamanho do sistema, né? Aí a gente já se encaminhando aí para responder as últimas perguntas, para fazer o encerramento, eu queria te perguntar, então, pensando assim, sobre o que a gente aprende com esse evento, com essa crise, né? Qual é o legado que você destacaria aí do sistema? Obrigado, Priscila. Acho que haverá vários legados, espero que muitos legados positivos, dessa crise, mas acho que, sem dúvida nenhuma, um deles, eu espero que seja conhecer um pouco mais o sistema de saúde que a gente tem no Brasil. Entender esse sistema de saúde é algo super difícil, cada país tem o seu, é super técnico, bastante complicado. Mas com a crise as pessoas vão sendo expostas ao que é um sistema de saúde, vão sendo expostas ao que é uma epidemia, uma pandemia, o que é um respirador e assim por diante. Eu acho que é importante conhecer qual é o sistema de saúde que a gente tem no Brasil, porque é um sistema de saúde que eu considero, o SUS em particular, muito, muito especial em vários sentidos. Tá? O primeiro deles é que, mesmo com pouco recurso, e ele é
reconhecidamente subfinanciado, ponto fora da curva em termos de proporção do que a gente gasta no sistema público com relação ao total. Mesmo subfinanciado, ele, mesmo sendo altamente complexo, porque entregar saúde é caro e é difícil, e exige muito recurso humano e muito equipamento, mesmo assim o SUS é funcional e ele entrega. Como eu falei, ele entrega mais de 10 milhões de internações por ano. A ordem de magnitude é 1 bilhão de procedimentos ambulatoriais. O SUS enfrenta de malária, diabetes, a dengue, a AIDS, crônica, infecciosa, externa, violência, e continua funcional mesmo com pouco recurso. Como em qualquer sistema do mundo, é impossível enfrentar uma onda dessa magnitude. O sistema vai, nos piores cenários, pode ser estressado a níveis extremos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, acho que por a gente ter o SUS e pelo SUS dar acesso a todos, né? Sem as pessoas precisarem pagar exclusivamente por isso, comprar individualmente cada um o seu próprio seguro, acho que isso é super importante. Isso é uma política absolutamente que defende alguma equidade que a gente tem nesse país. Então, acho que a valorização disso e de como foi difícil construir, como ele é difícil de ser mantido, e como ele custa caro, e como ele é importante também, principalmente para as pessoas mais vulneráveis. Acho que compreender isso, acho que é um legado importante, porque a gente vai precisar conhecer muito bem o SUS, porque, independente de qualquer tipo de pandemia ou epidemia, seja o que for, a conta vai sair cada vez mais cara e as tensões vão surgir. E a gente, como sociedade, acho que a gente tem que se informar e refletir sobre o que a gente tem e o que a gente vai querer no futuro para a nossa saúde. Acho que o SUS é uma resposta importante. Legal, obrigada. André, sua fala final sobre as lições que nós aprendemos com essa crise. Bom, eu queria aqui deixar como mensagem, já que somos da Escola de Economia, dizer que para desenvolvimento, a variável-chave é capital humano. E capital humano são dois conjuntos, digamos assim, de ativos, educação e saúde. Então, está claro que, para longo prazo, nós devemos investir mais e melhor em educação e saúde. E nós, da nossa recente história de democracia, da Constituição de 88 para cá, nós ampliamos tanto o sistema educacional e de saúde. Pela primeira vez na história do Brasil, nos anos 90, universalizamos o acesso à educação e criou-se o SUS e criou-se o sistema de proteção social. É uma construção coletiva de se deixar orgulhoso. Tem problemas, tem dificuldades, tem uma série de coisas que precisam ser arrumadas, ser melhoradas, mas que, graças a isso, estamos relativamente bem numa posição para enfrentar essa situação, né? Agora, mais do que nunca, nós veremos a importância que é um sistema único de saúde amplo, geral, com acesso a todos os brasileiros e brasileiras. Então, essa construção dessa rede do SUS e de sua capilaridade e acesso a todos os brasileiros e brasileiras, a equidade que o Rudy falou, é de extrema importância para atravessarmos esse período agora e para construirmos um crescimento e um desenvolvimento econômico e social das próximas décadas. Então, mais do que nunca, investimento em educação e saúde deve ser agora preservado e, no futuro, melhorado e aumentado. Obrigada, André. Professor Marcelo Kfouri, sua fala final. Eu vou pensar um pouco mais no curto prazo. Eu estou muito preocupado não só com esses aspectos econômicos, mas também com a questão aí do curtíssimo prazo. E para aqueles que têm um pouco de cabelo branco igual eu lembro da crise do apagão lá em 2001, e eu queria lançar um programa,
um anúncio assim, procura-se um Pedro Parente. Se alguém souber algum, por favor, informe, porque acho que o que está mais faltando agora é coordenação. Vocês escutaram, o Caio? Sim. Tá bom. Então, essa é a minha mensagem final. Pelo amor de Deus, alguém tem que coordenar essa crise. Professor Márcio Holland, vou pedir para você fazer sua fala final, elencando aí essa provocação do professor Marcelo. Não, sem dúvida nenhuma, o Marcelo tem toda a razão, que se você for pegar a cronologia da crise no Brasil, como eu inicialmente falei, que ela bateu como meteoro os mercados em meados de fevereiro, e agora a gente está discutindo como distribuir R$600 para um público altamente vulnerável, sabendo que já tem cadastro para um grupo de Bolsa Família, já podia estar dando esse dinheiro, é a demonstração de completa falta de coordenação, de estratégia e de visão do que está acontecendo. Tá? Eu tenho dito que o Brasil, nessa pandemia, está à deriva. Imagina um país que tem o presidente da República com uma visão, os governadores, a sua maioria, com outra visão, o ministro da Saúde em plena pandemia com a visão e a equipe econômica com outra visão. Tá? Definitivamente o Brasil está à deriva, sem estratégia, sem coordenação. E isso está prejudicando o país em vários aspectos. Provavelmente vidas estão sendo perdidas por conta disso, provavelmente empregos estão sendo perdidos, CNPJs estão sendo perdidos, negócios estão sendo perdidos. Tá? Então, e sem falar do problema da ancoragem de expectativa dos agentes econômicos. Né? Como é que eu vou fazer nos próximos meses? O que eu tenho que fazer? Eu respeito o governador, o presidente, a equipe econômica e o Ministério da Saúde. Tá? Imagina um empresário, um investidor, o trabalhador informal, né, ou por conta própria, a situação e a cabeça dessas pessoas. Né? O Brasil está à deriva. Infelizmente, isso está prejudicando o país. Agora, uma última palavrinha importante que o André citou, só para reforçar a mensagem do André, que é muito bacana. Tá? No meio de tudo isso, persiste importante o investimento em capital humano. Educação e saúde é fundamental. André, com toda a razão. Não há a menor dúvida. O Brasil, só que tem um problema, o Brasil gasta mal em educação, tá? E por enquanto, ainda está podendo gastar relativamente pouco nos percentuais do PIB em relação à média da OCDE. Mas o Brasil vai envelhecer muito rapidamente e vai precisar de espaço fiscal para gastar mais em saúde. Hoje o Brasil gasta mais ou menos em torno de 3,5%, 3,8% do PIB, a OCDE gasta mais de 6% do PIB em saúde. Só que o Brasil vai envelhecer muito rápido. Ele vai precisar gastar 6%, 7% do PIB em saúde. De onde vai sair esse dinheiro, não é, André? Esse dinheiro vai sair de endividamento, de comprometimento de gerações futuras, nós vamos ter que fazer escolhas. Então, eu acho que a mensagem que fica o Brasil vai ter que sair dessa com boas lições de investimento em saúde, de aumento de gasto em pesquisa científica, de gasto em educação e de liderança e coordenação, né, Marcelo? Muito bem. Bom, eu quero agradecer a presença dos meus colegas, professor André Portela, professor Rudi Rocha, professor Marcelo Kifuri e professor Márcio Holland, no primeiro webinar da série que nós estamos lançando hoje, da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Agradecer bastante a participação de todos vocês que interagiram conosco, agradecer também o professor Joelson Sampaio, que está aí nos bastidores, nos ajudando aqui tecnicamente, para fazer esse encontro acontecer, e convidá-los a acompanhar nas redes sociais a divulgação dos próximos encontros que nós teremos aqui pela Escola de Economia. Uma boa noite a todos.